Além de um goleiro, o Corinthians encaminhou a contratação de um volante. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações e fala também sobre o depoimento polêmico de Alex Cassundé. Quero te atualizar sobre Lianco, que está bem perto de fechar com um clube brasileiro. Já o São Paulo vai faturar uma grana com a transferência de Gabriel Sara na mira da Roma. Preciso falar também sobre o Flamengo, que está disposto a fazer o pagamento de mais de 150 milhões de reais à vista, uma grande prova de que o clube vai muito bem do ponto de vista financeiro. Para completar novidades sobre o mercado do Cruzeiro, Emiliano Dias abrindo o jogo em relação ao Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetSul, o maior site de apostas esportivas da América do Sul, e o melhor vem agora, 150% de bônus no valor do seu depósito, valor máximo de R$600 de depósito, para você ter R$900 de bônus. Tá bom para você? Mas Nicola, não tenho R$600 para depositar. Não tem problema. A BetSul permite depósitos a partir de R$1 e ainda assim você ainda tem 150% de bônus no valor do seu depósito. Quero mostrar jogos, muitas partidas nessa quarta-feira. Na Euro, por exemplo, Ucrânia e Bélgica, vou de vitória da Bélgica. Eslováquia e Romênia, vou de empate. Para Geórgia e Portugal, vou de vitória portuguesa. Tem ainda a República Tcheca e Turquia, vou de jogo com menos de 2,5 gols. No Campeonato Brasileiro, 8 partidas nessa noite. Acho que o Botafogo vence o Red Bull Bragantino. Para mim, o Cruzeiro passa pelo Atlético Paranaense. Juventude e Flamengo vai dar Flamengo. Tem também Corinthians e Cuiabá, para mim, jogo com menos de 2,5 gols. Para completar, Fortaleza e Palmeiras com empate. Vitória do Inter contra o Atlético Mineiro e vitória do Bahia contra o Vasco da Gama. Para você fazer sua fezinha na BetSul é super tranquilo. Tô deixando o link na descrição do vídeo, no comentário, clique em qualquer uma delas, faz seu cadastro e utilize o promo code Nicola para ter direito a esse bônus de boas-vindas de 150% do valor do seu depósito. Lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade, jogar com responsabilidade, vem se divertir na BetSul, a única que te oferece 150% de bônus. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Botafogo, perto de contratar Thiago Almada. O Botafogo não gostaria que o meio atacante argentino disputasse as Olimpíadas marcadas para o próximo mês. Para falar também sobre o Bolívar, que deve enfrentar o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores com um prejuízo importante. É que Chico da Costa, centroavante brasileiro, um dos artilheiros do time, fez até gol no Flamengo durante a fase de grupos, está de mudança pro Cerro Porteño. Já Matheus Gonçalves, meia atacante do Flamengo e alvo do Santos, deve ir para o exterior, pelo menos essa é a preferência dos dirigentes rubro-negros. Difícil é imaginar que alguém vai pagar os 20 milhões de euros que o Flamengo pede por um jogador de 18 anos de idade que não consegue ser útil no time principal. Para completar o giro de notícias, informação exclusiva, o Elinho, atacante do Red Bull Bragantino, é o campeão de sondagens em Bragança e deve ser negociado na metade do ano com clubes do exterior. Já o Santos ficou no 0-0 com o Mirassol, fora de casa, e a pressão pela demissão do Carille aumentou. É só difícil imaginar que o Santos tenha 3 milhões de dólares para pagar a multa em relação à quebra do contrato. A saideira do giro de notícias, o América empatou com o Avaí em 1-1 em casa na noite dessa terça-feira e segue pela 4ª rodada consecutiva como líder da 2ª divisão do Campeonato Nacional. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e novas especulações envolvendo os jogadores. Muitos torcedores do Cruzeiro me perguntaram durante a live dessa terça-feira se Doria e Lianco, que são zagueiros, podem ser contratados também. Tem gente querendo saber a respeito de Michael e Gabigol. Antes de gravar o vídeo, consultei 2 fontes importantes do Cruzeiro e as duas asseguraram que não vai haver mais contratações para a janela da metade do ano. Uma dessas pessoas disse o seguinte, abre aspas, já fizemos o que tinha que ser feito, está ótimo para essa janela. Compramos 9 jogadores, todos antes mesmo de a janela abrir. Trouxemos atletas titulares em suas equipes e em grande fase. Fecha aspas. É verdade, de fato o Cruzeiro investiu em jogadores que eram muito importantes em seus times, exceto o Caio Jorge, que vivia momento de baixa lá no futebol italiano. Ah, só para completar, eu não descartaria que o Cruzeiro traga um ou outro reforço,
mas isso vai acontecer apenas naquela oportunidade de mercado, quando surge um jogador muito bom, bastante acima da média e custando pouco em relação a salário e também direitos econômicos. Quero contar sobre o São Paulo e uma grana que pode entrar para o tricolor nos próximos dias. O jornalista André Hernan informou que o Gabriel Sara interessa a Roma. Atleta que arrebentou com a camisa do Norwich na segunda divisão do futebol inglês. O Norwich não conseguiu acesso, ainda assim o Sara disputou 51 partidas com 14 gols e 13 assistências, até por isso o nome dele se valorizou. Clubes da Inglaterra na primeira divisão e a própria Roma demonstraram interesse. O Norwich não aceita conversar por menos de 20 milhões de euros ou 117 milhões de reais. São Paulo tem direito a 10% da mais-valia, ou seja, 10% do que o Norwich lucrar quando vender o jogador. Vale a lembrança de que o time inglês havia desembolsado 56 milhões de reais para comprá-lo do São Paulo. Se esse valor de 117 milhões for confirmado, o lucro seria de 61 milhões de reais, ou seja, o São Paulo ficaria com 10% dessa grana, 6 milhões e 100 mil reais. Não é algo que vai mudar o preço do dólar ou fará o São Paulo resolver seus problemas com fluxo de caixa, mas é melhor receber 6 milhões e 100 mil do que ficar sem essa grana, concorda? Bora falar agora sobre Emiliano Dias. O auxiliar técnico do Ramon Dias, ele é filho também e ex-comandante do Vasco, deu uma entrevista ao Futebolaço podcast nessa terça-feira, entrevista das mais legais, em que ele fez uma série de revelações importantes. Separei os principais trechos. Ao momento em que o Emiliano Dias disse o seguinte, abre aspas, nos prometeram muitas coisas e não cumpriram 99% delas. Ele se refere a 777. O Emiliano completa, agora vejo que o Pedrinho está tentando fazer algo diferente, fecha aspas. O Emiliano, em outro trecho da entrevista, conta que o Cuéllar estava muito próximo de ser contratado. A frase é a seguinte, abre aspas, o Cuéllar estava fechado, queriam muito, e eu e meu pai queríamos muito o Cuéllar, mas não sei o que aconteceu, ele é doido para voltar a trabalhar com a gente, fecha aspas. Em outro trecho, o Emiliano afirma que houve um pedido por parte dele e do pai de 28 atletas diferentes, mas só um desses 28 jogadores indicados acabou contratado pelo Cruz Maltino. Para completar, o Emiliano foi perguntado sobre a chance de voltar ao Vasco e a frase foi, abre aspas, eu sei que vou voltar ao Vasco em algum momento da minha vida. Minha história com o Vasco não merece terminar assim, fecha aspas. Vale a lembrança de que houve uma saída para lá de turbulenta, com o Ramon e o Emiliano sugerindo uma demissão, depois eles foram demitidos, enfim, isso inclusive se transformou em uma ação na justiça. Ah, a saideira. Emiliano pode trabalhar sozinho como técnico sem o pai? Ele disse que por ética e respeito ao pai, seguirá como auxiliar enquanto o Ramon Dias seguir como técnico. A partir do momento em que o Ramon se aposentar, aí sim, ele vai tentar a carreira solo. Preciso contar para vocês o que disse Alex Cassundé, o pivô de toda a crise entre Corinthians e Vaidebet. Nessa terça-feira ele prestou depoimento na polícia por 3 horas e meia e falou sobre uma série de temas, entre eles de que não participou da intermediação entre Corinthians e Vaidebet. Isso já é um baita escândalo, porque o Corinthians se comprometeu a pagar 25 milhões e 200 mil reais a ele, alegando que o Cassundé fez um serviço de intermediação. Mas Cassundé afirmou que não pediu esses 25 milhões e 200 mil, foi o Corinthians quem decidiu fazer esse depósito para ele. Importantíssimo que Augusto Melo, Sérgio Moura e companhia venham a público para justificar o porquê desses 25 milhões e 200 mil. Corinthians virou palco de caridade? Está distribuindo dinheiro à toa? O que aconteceu? Só para completar, o Cassundé teve direito a 1 milhão e 400 mil reais. Desse 1 milhão e 400 ele repassou 1 milhão e 60 mil reais a uma empresa chamada Nelway, que tempos depois a gente descobriu que era uma empresa de laranja. É importante contar que ele falou que fez esse depósito de 1 milhão e 60 mil porque estava adquirindo uma empresa de tecnologia, de telemedicina, perdão. E só que aí a polícia perguntou, mas tá bom, e cadê essas coisas que você comprou? Ele disse que foi alvo de um golpe, que não lhe entregaram, mas em compensação não tem nenhum contrato com essa empresa, não tem nenhuma troca de mensagens, elas teriam sido apagadas do seu celular e para piorar, nem registrou boletim de ocorrência. Ele acabou perdendo 1 milhão e 60 mil e relevou, achou que não era importante. E se você acha que tudo isso que eu já contei já é bomba o suficiente, saiba dessa. Perguntaram a ele como é que ele conheceu a Vaidebet e ele disse que conheceu através do ChatGPT, se utilizando de da ferramenta de inteligência artificial. Ele afirmou que pediu dicas de como encontrar uma empresa de bet
E o ChatGPT teria sugerido a VaidBet, inclusive com contatos da empresa. Se você fizer essa pesquisa, não vai aparecer nada da VaidBet, muito menos contatos telefônicos. Isso não é permitido. Enfim, um grande escândalo. O Cassondé deixou o seu telefone celular lá e agora a polícia vai continuar investigando. Não tenho dúvidas de que muito em breve esse assunto se tornará caso de polícia. Bora falar agora sobre reforços para o Timão. Hugo Souza está prestes a ser anunciado. Goleiro que pertence ao Flamengo chega por empréstimo até dezembro. O Timão paga 100% dos salários e também há uma opção de compra já estabelecida. Mas não vai parar no Hugo. O Corinthians tem conversas avançadas para a contratação do volante Charles, revelado no Internacional, com passagens por Sport Ceará, antes de se mudar para o Midland da Dinamarca. Operação de 1.300.000 euros ou 7 milhões e meio de reais, informação que foi antecipada pelo Vene Casagrande. Importante contar que ele vai assinar contrato de 4 anos com o Corinthians, o Timão terá 100% dos seus direitos econômicos e deixará 15% da mais-valia para o Midland da Dinamarca. A curiosidade é constatar que o Augusto Melo havia prometido 4 reforços de peso, de impacto para os torcedores, e os 2 primeiros reforços não sabemos nem ao certo se serão titulares. O Hugo Souza é uma aposta, não é um cara, por exemplo, querido pelo torcedor do Flamengo, que eu queria bem distante. Em relação ao Charles, currículo bastante pequeno para imaginar que ele possa, por exemplo, destronar o Raniel e o Breno Bidon, que são hoje os titulares para a posição. Só para arrematar, zagueiro Juan, que era do Grêmio, está no Sassuolo, é outro alvo. Os nomes de peso, de impacto, nesse momento, não figuram na lista de contratados ou de possíveis contratados. E a saideira sobre o Timão, confronto absolutamente decisivo contra o Cuiabá nessa noite, na Neoquímica Arena. Em caso de empate ou derrota, Corinthians finca os pés na zona do rebaixamento e é natural que o Antônio Oliveira seja demitido. Quero falar agora sobre o Flamengo, que resolveu pagar cerca de 150 milhões de reais à vista. Transferência bancária. Você teria essa capacidade de pedir os dados do seu parceiro e fazer uma remessa de 150 milhões de reais em uma única vez? Pois vou te explicar o contexto dessa história. O Flamengo realizou uma primeira reunião com o pessoal da prefeitura depois da desapropriação do terreno no gasômetro. Espaço que pertencia à Caixa, o Flamengo oferecia 250 milhões, a Caixa pedia 400 milhões. Para que o negócio saia e o Flamengo possa construir seu estádio no gasômetro, a Prefeitura do Rio, por meio do Eduardo Paes, decidiu interceder, desapropriou o terreno e agora o Flamengo vai fazer o depósito entre 146 milhões e 176 milhões de reais. Nesse encontro entre Flamengo e Prefeitura, ficou combinado que o Flamengo fará o depósito em transferência bancária numa única vez, sem parcelamento, numa grande prova de que o clube vai muito bem do ponto de vista financeiro. E trata-se de um baita negócio, porque se o Flamengo cogitava gastar 250 milhões de reais com o terreno no gasômetro e pode gastar entre 146 milhões e 176 milhões, há um enorme desconto. Só para completar sobre o assunto estádio, o Fla ainda pensa, cogita, imagina ser capaz de faturar uma baita grana com o name rights. Já se especulou, inclusive, a possibilidade de o rubro-negro ter 800 milhões de reais pela venda dos name rights, além da transferência, é só pegar o termo certinho para a gente não... o potencial construtivo da Gávea também deve garantir uma grana ao Flamengo para a construção desse estádio, que vai gerar na casa dos 2 bilhões de reais, serão 80 mil pessoas, a maior arena do futebol brasileiro, e no espaço, no entorno do estádio, ainda haverá o que eles estão chamando de Cidade Flamengo, com museu, com estacionamento e também com hotel. A última sobre o Fla, 8 desfalques para o jogo contra o Juventude em Caxias do Sul. Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta, Pulga, Igor Jesus, Cebolinha e Bruno Henrique não jogam. Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. Lianco, ex-zagueiro do São Paulo, está voltando ao futebol brasileiro. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa do staff do atleta. Perguntei na noite dessa terça-feira se o Lianco tinha alguma negociação com o Cruzeiro. Era uma das especulações da noite dessa terça. A resposta foi que não, mas, abre aspas, estamos quase acertados com o clube brasileiro. Não posso dar mais detalhes a pedido desse time, mas o negócio está praticamente sacramentado, fecha aspas. O Lianco foi especulado em muitos times nos últimos dias. Falaram, por exemplo, de Botafogo, de Vasco, Corinthians. É só importante contar que um negócio com o Lianco vai envolver pelo menos 4 milhões de euros. Essa é a pedida do Southampton, time da Inglaterra, que detém os direitos econômicos do jogador.
Lianco que esteve emprestado no Catar para o Al Garrafa. O Al Garrafa topou bancar os 4 milhões de euros para comprá-lo em definitivo. Foi o Lianco quem disse não, ele decidiu que precisa voltar ao Brasil e aguarda cenas dos próximos capítulos, o desfecho dessas tratativas para que possa ser anunciado talvez ainda nessa quarta-feira. Qualquer novidade, eu apareço aqui para te atualizar. Você gostaria do Lianco no seu clube do coração? Atleta que já jogou no Brasil, já esteve na Premier League, também jogou no futebol do Catar e para mim passa a ser uma experiência bastante interessante, uma oportunidade de mercado legal. Você gosta? Use espaço para comentário, fale sobre o que quiser do vídeo, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde. Tchau!